Então, a gente está falando sobre a armadura de Deus e para trazer um resuminho assim bem rápido sobre o que a Josi já tinha trazido, né? As outras 2 semanas, ela falou sobre, ela começou falando sobre a armadura, né? Dando uma explicação e depois ela já falou a primeira peça. Então, só para a gente dar uma relembrada no que já foi falado, que a armadura de Deus ela está diretamente ligada com as nossas atitudes. O comando principal da armadura de Deus é se fortalecer em Deus. E através do Espírito Santo, o nosso caráter passa a se parecer com o do Senhor. O Espírito Santo vai nos moldando, né? Ele vai nos alinhando através da palavra dele. Como que eu alcanço o caráter de Deus? Como que eu alcanço a mudar as minhas atitudes? Como que eu chego nisso? É através da leitura das Escrituras, compreendendo, meditando e praticando. Então, essa é a forma da gente começar a ser transformada pelo Espírito Santo. É através da palavra, não tem outra maneira, né? É através da palavra de Deus, lendo a palavra, compreendendo, meditando e praticando. E a primeira peça da armadura que a Josi falou semana passada, só para relembrar também, ela é o cinturão da verdade. Ela fala da revelação de Jesus na nossa vida, de que ele é a verdade. E de que não vivo mais na mentira e no engano, mas vivo a verdade que é Cristo. Então, a segunda peça da armadura é a couraça da justiça, que é o que eu vou estar trazendo um pouquinho hoje, né? Então, a couraça da justiça ela é uma parte da armadura feita de metal que vai do pescoço até abaixo da cintura, protegendo a frente e as costas do guerreiro, protegendo os membros vitais e, sobretudo, o coração. A couraça significa a justiça de Deus. Se eu quero estar revestido da armadura de Deus, tenho que andar na justiça de Deus, que é totalmente diferente da justiça humana. Não tem como igualar a justiça do Senhor com a nossa justiça. É totalmente ao contrário daquilo que a gente imagina ou pensa, né? A justiça de Deus não está ligada ao meu direito. Quando recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não tenho mais direito e o meu direito passa a ser o dele. Ele me comprou, ele nos comprou por alto preço, preço de sangue. Ele é quem me justifica. O Senhor, ele é a minha justiça. A partir do momento que a gente recebe o Senhor como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, a gente entrega tudo a Ele, né? A gente fala, Senhor, toma o controle da minha vida. Então, a partir desse momento, Ele se torna a minha justiça, né? A justiça, ela é a equidade de todas as ações. A justiça é o equilíbrio. Não tem como comparar a justiça de Deus com a justiça do ser humano. Ele é completamente justo. O ser humano jamais conseguiria pagar o preço de toda a injustiça que a gente comete, né? Que a gente cometeu e a gente comete. A palavra fala que o preço do pecado é a morte, e Jesus pagou o alto preço por nossos pecados. Por isso, é Ele quem nos justifica. Se em algum momento eu me acho injustiçada, por algum acontecimento, devo ir até Jesus e esperar nele que ele faça a justiça dele na minha vida. Se eu for fazer a justiça com as minhas mãos, com a minha força, se eu for fazer a justiça com as minhas mãos e com a minha força, com o meu entendimento, não estarei revestido da couraça da justiça, porque eu vou estar fazendo da forma que eu acho que tem que ser feito. É como se eu estivesse dizendo que a minha justiça ela é melhor do que a do Senhor, né? E quando eu faço isso, o Senhor, ele não me justifica, porque eu estou fazendo da minha forma. Então, não tem por que ele entrar numa guerra por mim, me justificar, sendo que eu acho que eu fazendo com a minha mão, eu estou fazendo melhor do que ele. Então, jamais eu vou estar revestida com essa parte da couraça da justiça se eu fizer do meu jeito, né? Eu vou estar desprotegida. Quando eu tomo essa atitude de fazer com a minha mão, fazer justiça com a minha mão, com o meu entendimento, eu me torno desprotegida dessa peça. Essa peça não está sobre mim.
E aí, o que que acontece? Eu abro uma brecha para Satanás agir na minha vida. Quando eu falo para o Senhor, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, veja bem, eu estou entregando o controle a Ele. É Ele quem vai fazer a justiça por mim. Sendo assim, não preciso me justificar. Não importa se não importa se eu estou certa. Ele me justifica e faz justiça por mim. Mas e se estou errada? Se no meio de uma circunstância, de uma confusão, eu sou a errada, o que eu faço nessa situação? Eu devo me arrepender, eu devo pedir perdão. E também devo liberar perdão, devo guardar o meu coração e as minhas emoções no Senhor. Devemos nos libertar através do perdão, pedindo perdão e também perdoando quem nos feriu. Devemos permitir que Deus nos cure e faça justiça por nós. Quando se está debaixo de um governo que se entende que Jesus é a justiça, pode-se levantar o mundo contra nós. Se estamos na justiça de Deus, teremos a paz e a tranquilidade, porque nós teremos a certeza de que Ele está com a gente. Ele está na peleja, Ele está guerreando pelas nossas causas, né? Entender que Jesus é a justiça traz paz ao coração. Eu não preciso entrar na guerra por direitos. O mundo vive lutando por direitos. No reino de Deus não existe isso. Não existe diferença de cor, de raça, de cultura, de posição social. Quem tem ou quem não tem. Quem tem mais ou quem tem menos. No reino de Deus isso não existe. No reino de Deus é igualdade. Se ainda lutamos por direitos que achamos que temos, com reputação, ainda não estamos vivendo na justiça de Deus. Pois quando se entende que Jesus me justifica, se tem paz e descanso, se tem paz e descanso, porque é Ele que nos protege, é Ele que vai para a peleja, que vai à frente pelas nossas causas. Andar na justiça de Deus também é dar ao outro o que é seu por direito. Andar na justiça de Deus é andar sendo justo e correto perante aos olhos de Deus. E para terminar, se Deus é a minha justiça, eu tenho paz. Ele é quem luta por mim. A couraça me justifica e me dá a paz. O Senhor é quem vai me justificar no meio dos meus inimigos. Que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas e não a nossa. Que tenhamos a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. Amém? Então, só para acrescentar ali, né, com o que a Jana falou, Deus, ele é equidade, né? Ele é completamente justo, né? E nós somos completamente injustos, né? O ser humano é injusto. E ontem a gente eu ministrei sobre isso nos jovens e o Espírito Santo falou muito comigo sobre o perdão, que o perdão, ele é a justiça de Deus, né? Como Deus, ele é completamente justo, a gente precisa, como uma peça da armadura liga a outra, o cinturão da verdade, ele ajusta toda a armadura. Porém, tu precisa usar a verdade com sabedoria e amor, né? Por isso que a gente tem que conhecer Jesus. Porque se a gente usar a verdade sem o amor de Jesus, sem a sabedoria dele, sem o Espírito Santo, a gente vai acabar usando essa verdade com justiça própria. E isso vai acabar fazendo com que muitas vezes a gente acabe matando as pessoas espiritualmente, causando mágoa e coisas assim. Então, como uma peça liga a outra, no momento que a gente conhece Jesus, que ele é o nosso Salvador, né? Que ele se deu como sacrifício por nós, a gente vai receber esse amor dele, a gente vai começar a entender um pouco do amor que ele tem por nós. E assim a gente vai conseguir usar essa verdade com a justiça dele, não com a nossa. Porque é muito perigoso tu usar assim a verdade sem a justiça de Deus. Porque tu vai acabar atingindo outras pessoas com isso. Tu vai acabar usando a verdade para machucar as outras pessoas. Isso é muito perigoso.
porque não é somente andar na verdade, é entender o porquê que a gente deve andar na verdade, e assim a gente vai entender que Jesus, ele nos justifica. Por isso que a gente tem que ter o arrependimento, a gente tem que saber pedir perdão e a gente tem que saber perdoar. Porque quando a gente faz essas três coisas, a gente vai estar andando na justiça de Deus, porque é Ele que vai nos justificar. Então, a gente não vai agir conforme a nossa vontade. A justiça de Deus é quando tu não tem mais direito, tu entende que tu não tem mais direito nenhum, tu entende que tu não tem mais reputação e que tu não tem o direito de julgamento, né? Então, se tu não tiver arrependimento, não saber perdoar e não saber pedir perdão, tu vai ter orgulho, porque todas as faltas dessas três coisas é orgulho. E o orgulho leva a gente à justiça humana. E para a gente entender e andar na justiça de Deus, a gente precisa entender que a gente não tem mais direito. Jesus, ele nos comprou. Então, a gente não tem mais direito algum. Nossos direitos são todos dele. Então, se ele é o nosso general, ele vai pelejar por nós. É muito difícil lidar com o perdão, né? É muito difícil. Mas a gente precisa entender essas coisas para a gente entender que a nossa justiça, a palavra diz que a nossa justiça é igual trapo de imundícia. Então, a nossa justiça é um trapo de imundícia. A gente precisa andar na justiça de Deus. A gente precisa saber entregar na mão dele para que ele nos justifique, né? Como a Jana falou ali, que ele nos justifique, ele peleje por nós. A gente precisa ter esse entendimento. Então, usar a verdade com amor faz com que a gente esteja revestido do cinto. E quando a gente entende esse amor, a gente começa a entender a justiça de Deus. Entender a justiça de Deus não, porque isso é impossível, né? Porque ele é completamente justo. Mas a gente abre mão da nossa justiça. A gente abre mão dos nossos direitos. E no momento que a gente vai usar a verdade, a gente vai ter sabedoria e amor. Porque a gente entendeu que não é mais nós, que é Jesus, né? Que não é mais a nossa vontade, nem a nossa justiça, né? A gente não está preocupado com a reputação, não está preocupado, porque uma coisa, o perdão, nunca vai ser para o outro. Por isso que muitas vezes a gente, mesmo com razão, o Senhor vai mandar que a gente vá lá e peça perdão, porque é em nós que ele vai fazer. No momento que a gente faz isso, a gente está falando, não, Senhor, eu não tenho mais direito, é tudo teu, e se o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. Isso é libertação. Entender que a gente precisa se arrepender, perdoar e pedir perdão, né? Isso tira o orgulho de nós e faz com que a gente esteja na justiça do Senhor, né? Com os direitos dele, com os nossos direitos para ele. A gente está entregando os direitos para ele.